O João deixou uma lista de exercícios acessível aqui, né? Eu acho que eu vou começar por ela. Vou sair aqui. Tá aqui no... Ah, beleza. Não Ctrl mais aqui. Pessoal, boa noite mais uma vez. Enviaram para vocês uma lista de questões. Não viu, não? Eu vou projetar ela aqui. Mas assim, vou projetar ela aqui e a gente vai discutindo, tá? Mesmo que vocês imprimam essa lista amanhã e tudo mais, vão anotando os comentários e o gabarito. Ela está gabaritada já, ela tem aqui as questões em vermelho, que representam a resposta. Algumas, inclusive, estão inseridas no nosso slide, tá? Algumas nós já resolvemos. Vou só comentar rapidamente. Mas nós encerramos a aula anterior falando da tabela verdade. E aí eu vou entrar no assunto equivalência. Mas, antes de entrar no assunto equivalência, nós vamos resolver algumas questões de tabela verdade para a gente começar a trabalhar na aula de hoje. E aí nós mudamos de assunto, porque senão fica muito tempo. Quando a gente vê um conteúdo, é bacana que se resolva o exercício daquele conteúdo logo na seguida. Porque senão depois a gente fica falando de teoria, 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 conceito, 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 e deixa para fazer o exercício lá na frente, alguma coisa se perde, a gente acaba não lembrando, inclusive dúvidas que podem aparecer logo na explicação, a gente já pode sanar logo agora, não fica acumulando, tá bom? Então, eu vou repetir aqui, essa questão número 1, por exemplo, nós já falamos durante a explicação, a número 3, a número 4, aí a partir do número 5 não. Mas mesmo assim, eu vou repetir aqui algumas questões, caso tenha ficado alguma pendência aí em relação ao conteúdo da aula anterior, a gente revisa aqui e tem a oportunidade de perguntar, se for o caso, tá bom? Então, essa questão nós fizemos, por exemplo, na aula de ontem, que falava que das 5 frases abaixo, 4 delas tem uma mesma característica lógica em comum, enquanto uma delas não tem essa característica. E aí foi dado aqui 5 frases. A primeira era, que belo dia, ponto de exclamação no final, um excelente livro de raciocínio lógico, o jogo terminou empatado, com um ponto de interrogação, existe vida em outros planetas do universo, e escreva uma poesia. E ele falou que uma das frases não possui a característica das demais, né? Tem uma frase diferente dentro do contexto. E a única frase diferente aqui é a proposição, porque as demais são sentenças. E a proposição era a número 4, né? A proposição era, existe vida em outros planetas do universo. Por quê, professor? Lembra para mim, rapidamente, aí, o conceito de proposição. Proposição tem que ser uma sentença declarativa, tem que ser uma frase declarativa, ela tem que declarar um fato ou um acontecimento, e ela tem que ter um valor lógico, seja ele verdadeiro ou falso. Então, a frase existe vida em outros planetas do universo é uma declaração que possui um valor, seja ele verdadeiro ou falso. Tudo bem? Mas a frase que belo dia, com a exclamação no final, não tem. Quais são as 5 excludentes? Lembram? As frases exclamativas, as interrogativas, as frases imperativas, as frases que não possuem verbo e as sentenças abertas. Tudo bem? Essas 5 nós vamos decorar. Então, as exclamativas não seriam, a frase número 2 não tem verbo, a frase número 3 é uma interrogativa e a frase número 5 é uma imperativa. Portanto, a única que é proposição é a número 4. Nosso gabarito ficou letra D de dado. Bem simples essa daqui. Dúvidas nessa questão? Apenas reprisando ela hoje aqui, tá? Da questão número 2, nós falamos para, novamente, prestar atenção no termo existe, porque o existe ele passa a ideia de quantidade. Então, normalmente, as frases que apresentam existe, ela será uma proposição, tá certo? E aí, apresentar uma primeira frase na forma composta, nós conversamos sobre isso. A primeira frase era, vai estudar, ou monte seu próprio negócio. Então, tem 2 sentenças aqui dentro, né? E entre essas 2 sentenças tem o conectivo ou, que é um dos conectivos que nós estudamos ontem.
O conectivo ou é o conectivo de junção. Lembram da disjunção? A disjunção é simbolizada, inclusive, tem um símbolozinho, que é esse aqui, né? Nós falamos que o ou, ele é como se fosse uma opção. É opcional. Eu até brinquei do negócio do churrasco, aí eu falei, ó, poderia pedir uma cota dando opções. Ou você poderia levar, por exemplo, uma carne como uma picanha ou um contrafilé. Se você levasse só um, beleza, já bastaria, tá certo? Você pode levar até os dois, mas não pode deixar de levar um deles. Então a frase vai estudar ou monte seu próprio negócio, ela não era uma proposição, porque a primeira era uma imperativa, vai estudar, uma ordem, um imperador. E o segundo é monte seu próprio negócio, uma exclamação no final, como se fosse uma opinião, uma recomendação, tá certo? É uma pessoalidade. E existem políticos que não são honestos. Lembram disso? Essa frase é proposição. Professor, mas ela está na forma negativa. A forma negativa pode ser proposição também? Nós vimos que sim, né? A forma negativa pode ser proposição. Na realidade, quando nós falamos assim que a frase tem que ser declarativa, as frases declarativas, elas podem ser de duas formas. Frases declarativas podem ser afirmativas, mas também podem ser negativas. Sim ou não? Então, essas são as frases declarativas. Essa está na forma negativa, mas pode ser. Será que meu professor é competente? Interrogação no final. Não são proposições as frases interrogativas. Eu até brinquei nessa questão que muita gente marcaria a letra A, né? Porque a letra A fala que a 2 não é proposição. Na realidade, a 2 é proposição. Nós teríamos que marcar a B, porque a B diz que a 1 e a 3 não são proposições. Belezinha? Facinho, turma. Lembram disso? Tá bom. A 3 e a 4, especificamente, elas são questões que tratam do número de linhas ou o número de combinações de uma tabela verdade. É uma questão muito específica. Como que nós calculamos quantas linhas tem uma tabela verdade? Ou quantas combinações podem existir de resultados? É o mesmo comando. Se ele te perguntar assim, ó, quantas linhas tem a tabela verdade desta frase? Ou quantas combinações existem na tabela verdade? É a mesma coisa. Número de linhas ou número de combinações são resolvidas como? Número de linhas é igual 2 elevado a P. Quem que é esse Pzinho ali em cima? Esse P é a quantidade de proposições simples que compõem a frase. Proposições simples, tá certo? Professor, proposições simples? Proposições simples são aquelas que trazem uma declaração, tá? Um bom exemplo seria o número 4, por exemplo. Vou fazer de novo o mesmo jeito que eu fiz na aula. Eu fiz a 4, depois voltei na 3. Na número 4, ele me deu a seguinte frase. O dia está bonito, então vou passear, se somente se o pneu do carro estiver cheio. Quantas declarações existem? 3, né? A primeira, o dia está bonito. A segunda, vou passear. E a terceira, se o pneu do carro estiver cheio. Então, existem 3 declarações, correto? 3 proposições simples. Então, nós resolvemos essa questão fazendo 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, existem 8 linhas na tabela verdade. Por isso que nós gabaritamos aí a questão número 4 com a letra D de dado. Beleza? E a número 3? Qual é a comparação que nós podemos usar? A modelagem nós usamos quando nós fizemos muitas questões, várias questões. Nós estamos usando um método de estudo, né? O método de estudo da modelagem, que é tentar fazer o máximo para que no dia da prova a gente caia em uma situação parecida, pelo menos similar. Todas as vezes que a gente resolve muitos exercícios sobre um determinado assunto, a gente vai encontrar algo parecido, ele vai mudar uma historinha, mas o método é o mesmo, tá? A número 3, qual é a diferença? Ele não me deu frase, ele me deu simbologia. E dentro de uma simbologia igual tem ali, ó, ele deu assim, P, aí isso daqui, Q, aí isso daqui e R.
Dentro de uma simbologia igual a essa, eu tenho que saber o que simboliza proposições e o que simboliza os conectivos. Tá? Bastaria eu lembrar os conectivos. Quais os símbolos dos conectivos? Vamos lembrar aqui rapidamente, como revisão. Este símbolo é o símbolo que representa o conectivo E, que tem nome. Qual é o nome dele? Conjunção. Este símbolo é o símbolo que representa o OU, que tem nome também. Disjunção. Se eu colocar o V com sublinhado, ou de novo. Também é uma disjunção, só que é uma disjunção exclusiva. Se eu colocar uma flechinha para a direita, se, então, como que é o nome disso? Condicional. Tem um outro, não tem? Pode ser chamado também de implicação. É a mesma coisa. Flechinha nos dois sentidos, vai e volta. Direita e esquerda. Se e somente se, ou se somente se. Somente. Se. Como que é o nome desse? Bicondicional, isso mesmo. Ok? Então, dentre essa simbologia, algumas coisas não contam como proposições. Por exemplo, isso não é uma proposição, isso é um conectivo. Isso não é uma proposição, isso é um conectivo. Portanto, quem são as proposições? O P, o Q e o R. Quantas linhas teria essa tabela verdade? O mesmo cálculo. 2 elevado à terceira. 2 vezes 2 vezes 2. Então, o que não é proposição é conectivo. Tá certo? Normalmente, as proposições são simbolizadas com letras. Não importam se é maiúscula, minúscula. Pode ser P, Q, R. Pode ser ABC, pode ser X, Y, Z, não importa. Tá? Mas os conectivos é padrão. Conectivo é aquilo ali, aquilo não muda, tá bom? Então, por isso que a gente pode até fazer por exclusão. Olhei que aquilo ali é conectivo, o que não é conectivo é proposição. Tá claro isso? Facinho? Então, a número 3 ficou falsa, porque ele falou que essa tabela, para esta simbologia aqui, teria um número inferior a 6 linhas. Na realidade, são 8 linhas, portanto, daria superior. Eu vou extrapolar alguma coisa que eu não fiz na aula. Como que se criaria essa tabela? Como que se construiria essa tabela? Isso a gente não fez. Então, eu vou fazer um passo agora, que é criar algo além do que o elaborador pediu aqui. Tá? Ele não pediu para eu montar a tabela verdade. Mas e se eu tiver que montar, professor? Como que isso cairia em prova? Eu vou montar ela inteiramente, mas ele não vai pedir para você montar ela completa. Normalmente, quando existe uma tabela de 8 linhas, normalmente quando cai com mais linhas é 8, tá? Mas, professor, ele exagerou. Exagerou. Eu já vi uma prova lá da Polícia Federal em que eles colocaram 16 linhas. Já caiu mesmo, com 16 linhas na PF. Mas e aí? Eu tenho que montar toda essa tabela? Não dá tempo. Porque nós temos, em média, 3 minutos para fazer uma questão. Como que eu vou fazer uma tabela de 16 linhas em 3 minutos? Não dá tempo. Então, quando cai tabelas com muitas linhas, ele dá essa tabela semi-construída, ele dá boa parte dela construída já. O que nós precisaríamos é preencher algumas lacunas que ele vai deixar em branco. Então, ele vai dar uma posição lá da tabela, vai construir uma tabela quase prontinha lá para a gente, e vai deixar um espaço em branco, ou 2 espaços, e vai perguntar o que seria naquele espaço lá. Seria verdadeiro ali? Está faltando? Seria um falso? Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, vamos construir toda ela e vamos verificar como que ficaria. Posso apagar essa revisãozinha aí? Anota aí. Vou tomar uma aguinha aqui enquanto isso. Essa é a matéria mais fácil que cai em concurso público. É. Mais fácil que português, né? Português é difícil demais. Na gramática, né? São acentuadas, as paroxítonas.
terminadas em ditongo, não sei o que lá. Ditongo crescente que é, né? Não lembro. Parece que piorou. Vou fazer nesse espacinho aqui, tá? Então, olha só. Vou criar uma tabela dessa simbologia. Vou fazer, na verdade, uma tabela tanto da questão 3 quanto da questão 4, tá? Se ele me der uma simbologia pronta já, ou se ele me der uma frase e pedir para criar a simbologia, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou colocar as letras que representam as proposições. Quais são as letras que representam as proposições da número 3? P, Q e R, tudo bem? E essas aqui começam a formar as minhas colunas. Então, vou colocar uma coluna um pouco maior aqui, porque eu sei que vai dar 8 linhas, né? Nós já fizemos ali a contagem do número de linhas. Beleza, professor. E aí, feito isso, quem que eu coloco agora na próxima linha? Porque na próxima coluna? Porque eu tenho conectivos diferentes. Eu tenho um conectivo P, ou um conectivo E unindo o P e o Q, e um outro conectivo condicional, que é a flechinha, que está unindo o Q e o R. Quem que eu coloco aqui nesta coluna? Existe uma ordem, uma hierarquia para se colocar os conectivos. Primeiro, eu coloco os conectivos P, os conectivos E e OU. Exatamente nessa ordem aqui, ó. Eu coloco o E e o OU. E depois eu coloco o OU condicional e bicondicional. Então, eu coloco nesta coluna aqui, quem? O P e o Q. Entenderam o que eu estou falando? Então, ali tem P e Q, mas também tem Q condicional R. Eu coloco primeiro o P e o Q. E depois eu coloco isto que eu acabei de escrever, condicional no R. Tá bom? Depois vem a condicional. Ah, mas não pode colocar só o Q e o R? Não pode, eu vou explicar por quê. Porque não é o Q que está condicional do R. É o resultado desses dois que estão condicionados no R. Tá bom? Então, por isso que eu tenho que fazer o grupinho ali junto. Tá, beleza. Agora, a dúvida que vai surgir é, quando eu começava a tabela de 4 linhas, eu começava decorado. Eu começava como? VV, FF. E depois eu colocava VF, VF. Não era? Aqui não dá. Porque agora eu tenho quantas linhas? 8. Nós acabamos de falar que são 8 linhas aqui. Então, ficaria linha sem preencher se eu fizesse assim. Quantas que eu fiz? Uma maior aqui, né? 1, 2, 3. Fiz uma grande aqui, peraí. Deixa eu arrumar aqui. 1, 2, 3, 4. Vou ter que aumentar, né? 5, 6, 7, 8. Vou aumentar um pouquinho ela aqui. Beleza, aí vamos lá. Como que eu vou começar? Primeiro, para montar uma tabela dessa, você teve que fazer a contagem do número de linhas, não teve? 8. O que você vai fazer? A partir desse 8 aqui, você sempre vai pegar esse resultado do número de linhas e vai dividir por 2. Por que 2? Porque é bivalente, é verdadeiro e falso. São dois valores possíveis. Quanto que dá 8 dividido por 2? 4. O que isso quer dizer? Que a primeira coluna, você vai agrupar os resultados 4 a 4. Ou seja, você vai colocar 4 verdadeiros para 4 falsos, na sequência. Beleza? Você vai começar assim. Agora, e a segunda coluna, professor? Você vai pegar este resultado aqui, que é o 4, e vai dividir ele novamente por também 2. Sempre 2. Quanto que vai dar 4 dividido por 2? 2. O que isso quer dizer? Que a próxima coluna, você vai agrupando 2 a 2. Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Até terminar. Continua. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Tá certo? Tem mais uma coluna de proposição para preencher. P, Q, mas tem o R. O que você faz? Pega este resultado de novo, que é o 2, não é? E divide por quanto? Sempre por 2. Vai dar quanto? 1.
você vai preenchendo um a um. Um verdadeiro e um falso intercalando até terminar a sua coluna. Tudo bem? Então, é assim que nós montamos a coluna para quando ela tem 8 linhas. Tá certo? 8 linhas. Então, eu tenho que fazer essa contagem. Se tiver mais, eu sigo o mesmo raciocínio. Muito provavelmente não vai cair com mais do que isso na prova de vocês. O conectivo E, que é este conectivo aqui. A conjunção. Tem uma regra para ele, não tem? Nós estudamos ontem. Qual é a regra para o conectivo conjunção? Eu brinquei até que ele é o mais exigente. A conjunção é o mais exigente. Ela só será verdadeira como resultado, ou seja, este resultado aqui só será verdadeiro se as duas proposições forem verdadeiras. Lembra do E? Se o churrasco for de carne e bebida, a cota, você tem que levar os dois, porque é E. Então, o E é um conectivo para P e Q, não é? Então, vai na coluna P e Q, que são essas duas aqui, ó, coluna P, coluna Q. Procura verdadeiro e verdadeiro. Tem verdadeiro e verdadeiro nesta linha? Tem, não tem? Então, nessa linha, verdadeiro e verdadeiro, aqui vai dar verdadeiro. Nesta linha, tem verdadeiro com verdadeiro? De novo, para P e Q. Tem. Então, aqui também vai dar verdadeiro. Em alguma outra linha, tem este par, verdade, verdade, verdadeiro, verdadeiro? Não tem mais, né? Então, o resto é tudo falso daqui para baixo, ó. Compreenderam o que eu fiz? Beleza? Essa coluna? A conjunção FF? A disjunção FF é verdadeira. Ah, na verdade, não é também, tá? A disjunção FF é a única falsa. Pegue a regra da conjunção. Vou até voltar na minha aula. Alguém mais tinha perguntado? Falou que não entendeu? Não entendeu? Só essa? Azul? Este conectivo, o conectivo E, ele tem uma regra para formar essas respostas que eu coloquei em azul. Ele tem uma regra estabelecida, que a gente memoriza. Qual é a regra do conectivo E? Você vai olhar para essas duas proposições, no caso a P e a Q, ou seja, essas duas colunas aqui, e ela só vai ter resposta verdadeira se ambos forem verdadeiros. Essa é a regra. Então, você vai procurar P e Q, verdadeiro e verdadeiro. Aqui é verdadeiro com verdadeiro? É. Então, a resposta vai dar verdadeira. Aqui também. Então, a resposta vai dar verdadeira. Em nenhuma outra linha, eu tenho este par, VV mais. Ó. Não tem. Então, se não tem mais este par V e V, as respostas são falsas. Essa é a regra do conectivo conjunção. Cada conectivo tem uma regra pré-estabelecida, que a gente tem que memorizar. Na verdade, esse é o nosso trabalho. Memorizar as regras dos conectivos. Este eu já expliquei, mas, por exemplo, se o conectivo for OU, que é este aqui, ó. A regra do conectivo OU é como? Lembra aí para mim, me ajudem. Já basta para ser verdadeiro. Pode lembrar de outra maneira? Dá para lembrar assim também, ó. A disjunção só teria uma resposta falsa quando ambas forem falsas. Tá certo? Então, eu lembro assim, eu acho que para mim é um pouco mais fácil. Se você lembrar que a conjunção só tem uma verdade, quando as duas forem verdades, a disjunção só tem uma falsa, quando as duas forem falsas. Tá claro isso para todo mundo? Então, talvez seja mais fácil de uma maneira para um ou outro, né? Mas eu consigo lembrar de uma maneira mais rápida assim. Conjunção só é verdade se tudo for verdade. Disjunção só é falso se tudo for falso. Beleza? E aí, condicionais. Qual é a regra das condicionais? Aí eu dei um macetezinho, né? O macete é o vem ferrar, ferrou, que é o VF. E a bicondicional é o inverso da disjunção exclusiva. É só pegar a disjunção exclusiva e inverter. Decoreba. Quando a gente aprendeu tabuada, eu não sei como vocês aprenderam tabuada pela primeira vez, mas eu aprendi apanhando da minha mãe. E aí, para eu parar de apanhar, eu decorei a tabuada, porque eu não aguentava mais apanhar. Boa lembrança. Então, a tabela verdade, num primeiro momento, a gente aprende
meio decorando. É lógico, conforme o tempo vai passando, se você for amadurecendo esse estudo, a gente encontra aplicações reais para ela, em frases, inclusive. A gente atribuiu interpretações para ela. Mas, vamos lá, concurso público, eu tenho que ser rápido, não tenho? Tem que ser objetivo. Então, vale a pena decorar a tabela. Vale a pena. Ajuda muito decorar. Tá? Eu, inclusive, recomendo que vocês decorem. A última coluna, que seria a resposta final aqui. Vamos lá. Essa última coluna teria como resposta o quê? Tá vendo este parzinho aqui? Sim. Ele representa isso que a gente acabou de fazer. Isso aqui. E este parzinho, que é isso aqui, ó, ele está condicionado em quem? No R, que está aqui do lado, não está? Então, onde eu circulei é isso aqui. Eu vou olhar para esta coluna. E o R está bem do lado dele. Só que presta atenção. A condicional, ela tem uma ordem na tabela. Só é falsa ou vem ferrar, ferrou? Lembra do macete? Então, tem que olhar na ordem. O VF. E o VF, nesta ordem, seria como? Seria olhar daqui para cá. Ó. Daqui para cá. Está entendendo o que eu estou dizendo? Porque eu tenho que olhar PQ condicionado no R. Então, eu tenho que olhar PQ condicionado lá no R. E procurar quem? Só tem uma resposta falsa, não é? Só é falso VF. V seguido de F. Se eu olhar daqui para lá, ó, daqui para cá, tem V seguido de F aqui? Não. E aqui, tem V seguido de F nesta ordem? Tem. Então, aqui é vem ferrar, ferrou. Tá vendo onde eu erraria? Ó, por exemplo, se eu errar a ordem de olhar, eu erraria esta. Porque é V seguido de F para cá. Ó. É o sentido que a flecha está mostrando. É daqui para o R. Ó, tá entendendo? Então, aqui não dá vem ferrar. Aqui não é. Aqui é vem ferrar? Não. Nem aqui, olhando nesta ordem, e nem aqui, e em nenhum outro lugar. Tem o V seguido do F na ordem que eu estou apontando para vocês. Portanto, todas as outras respostas aqui seriam verdadeiras, porque só é falso no V seguido de F. Está entendendo? Então, nós montamos uma tabela muito maior do que o exercício me pediu. Ele nem pediu para eu montar ela. Professor, imagina, não dá tempo de fazer isso em 3 minutos. Dá muito trabalho, né? Eu não posso errar o passo a passo aqui. O que eles vão fazer, então, normalmente, numa questão dessa? Eles vão dar uma tabela quase toda pronta, igual aqui. E eles vão ocultar alguma coisa. Eles vão deixar escondido aqui. Ó. Isso aqui vai ficar em branco, por exemplo. Alguma coisa vai ficar em branco. E aí, a partir dessa coisa que está em branco aqui, você tem que preencher uma resposta que não aparece. A partir do método que eu acabei de explicar para vocês. Beleza? Mas o ponto de partida é sempre as 5 tabelas que eu apresentei na aula de ontem. Sempre aquelas 5 tabelas. Beleza? Dúvidas? Angústias? Se tivesse mais uma proposição, por exemplo, se tivesse PQR, aí tivesse mais um S, por exemplo, o número de linhas iria mudar, não iria? Porque o número de linhas ele é contado como? Como 2, começaria daqui o problema, ó. 2 elevado a P. No nosso caso, foram 8 linhas, porque tem PQR, são 3. Então, ficou 2 elevado à terceira, 8. Se tivesse mais uma letra, ficaria 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta é quanto? 16. Então, a minha tabela nem teria 8 linhas apenas, ela teria 16 linhas. Seria a combinação dos conectivos que existiriam entre elas. Por exemplo, eu não sei, se tivesse aqui um P, um Q, um R e um outro conectivo OU, por exemplo, criando hipóteses aqui, ou um S, aí eu teria que fazer um par para P e Q, uma coluna com outro par, R ou S, para depois fazer essa final que eu fiz. Isso, a prioridade é sempre de acordo com o que eu falei para vocês. Ó, é de acordo com os conectivos. Eu monto uma coluna para esses conectivos na ordem. Eu devo criar uma coluna para o E, se tiver um E. Eu devo criar uma coluna para o OU, se tiver o OU. E, no fim, aí eu tenho que criar uma coluna para condicionais e bicondicionais.
Não importa, tá? Não é na ordem que vem a simbologia, é nesta ordem aqui a prioridade, ó. Tá? Beleza? Podem perguntar, a gente vai chegar lá. Essas tabelas, elas têm classificações, né? Elas podem ser classificadas em tautologias, contradições e contingências. Pode perguntar, nós vamos chegar lá daqui a pouquinho, falaremos das tautologias aí. Beleza? Vou fazer aqui do ladinho. Vamos fazer mais uma. Essa, já adiantando aí a sua pergunta, essa tabela aqui, ela seria classificada como uma contingência, né? Porque ela é quase toda verdadeira, mas ela apresenta uma única resposta falsa misturada aqui. Se ela fosse toda verdadeira, de ponta a ponta verdade, ela é uma tautologia. Mas como ela apareceu com uma coisa misturada aqui diferente, ela apareceu um falso, não importa se é 1, se é 2, se é 3, são vários. Mas se apareceu um verdadeiro misturado com falso, pelo menos, ela já será uma contingência. Se ela fosse de ponta a ponta falsa, toda falsa aqui na última, aí ela é uma contradição. É assim que a gente classifica. Tá? Vamos lá. Questão número 4. E se ele pedisse? Não pediu, estou extrapolando. Se ele pedisse para montar uma tabela verdade da quarta, como que a gente montaria? Vamos pensar. Antes de tudo, a quarta não deu nenhuma simbologia para mim. Então, eu teria que criar a simbologia dela antes de tudo. Isso já pode ser uma questão de prova, tá? Ele pegar um texto e pedir para você traduzir do texto para a linguagem simbólica. O dia está bonito, então vou passear, se somente se o pneu do carro estiver cheio. Como que ficaria essa simbologia? Vamos ver. O dia está bonito. Nós vamos atribuir uma letra para esse o dia. Normalmente as bancas usam, professor, para começar uma proposição. Normalmente a letra P. Mas algo impede eles de simbolizarem com a letra A, por exemplo, a letra B? Não. Você vai olhar como que ele colocou nas alternativas. Não tem problema. Então, a primeira letra simboliza a primeira proposição. Isso aqui está simbolizando o dia está bonito. Então, qual é o símbolo do então? Flechinha. Então, vou passear. Aí eu vou simbolizar com uma outra letra. É como se o alfabeto começasse na letra P. P, Q, R, S, T. Então, a próxima letra que eu vou usar é a letra Q. Se e somente se o pneu do carro estiver cheio. Se e somente se é a bicondicional. O pneu do carro estiver cheio é uma outra coisa, eu uso uma outra letra. Normalmente, nessa sequência, a gente usa a letra R. PQR, tá certo? Parecido com aquela, mas não é igual, porque os conectivos são diferentes. Concordam comigo? Beleza? Então, nós vamos começar de uma maneira muito parecida. Eu vou colocar a letra P numa coluna, a letra Q numa segunda coluna e uma letra R na terceira coluna. Bom, como a prioridade, na ordem que eu escrevi aqui, eu acabei de apagar. As prioridades eram o E, depois o OU, depois o OU, aí condicionais e bicondicionais. Por coincidência, não, a prioridade está bem certinha aqui. Eu vou fazer uma coluna para P condicional Q, concordam? E, no fim, eu vou fazer tudo isso. P, Q, bicondicional, R. Tudo bem para vocês? Nesta ordem. Vamos criar aqui, ó. Quantas linhas teria a tabela verdade disso? Quantas linhas? Também 8. Por que também 8? Porque também 3 proposições. Então, fica bem 2 elevado à terceira. E 2 elevado à terceira é quanto? Vamos contar aqui. 8 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, me ajudem. Parem de copiar um pouquinho e olha para cá. Quem estiver copiando, eu vou jogar uma praga. Vai ficar 3 anos até passar no concurso. Credo, né?
Eu vou começar pelo mesmo método que eu comecei a outra, que é pegar o resultado do número de linhas. Eu vou acabar reprisando as mesmas coisas que eu falei. Tá? Eu vou pegar o resultado do número de linhas, que era 8, e eu dividiria por quanto? Por 2. Isso aqui, claro, me daria 4. Isso quer dizer que eu começaria 4 a 4. Ó. 4 verdadeiros, seguido de 4 falsos. Facinho. Depois eu pegaria este resultado e, novamente, dividiria por 2. Sempre por 2. Daria 2. O que quer dizer isso? Eu vou agrupar para cada 2 verdadeiros, 2 falsos. E, mais uma vez, esse 2 dividido por 2. Daria 1. Para cada 1 verdadeiro, eu vou intercalando um falso. Ó. Um verdadeiro, um falso. Facinho? Beleza. Até agora, nós preenchemos as proposições simples. Só uma letra. Só o P, só o Q, só o R. Agora, nós vamos pensar nos conectivos. Pela primeira vez, vai aparecer um conectivo aqui. Que conectivo é esse? Fala condicional. Isso. Condicional. Qual é a regra do condicional? É o se, então. A regra dele é o vem ferrar, ferrou. O que quer dizer? Que só vai ter falso quando for na sequência V seguido de F. E como que eu olho essa sequência? A sequência da flecha. Para onde a flecha está mostrando? Ó. V seguido de F para lá. Ó. Ou seja, não está do P para o Q? P apontado para o Q? Então procura do P apontado para o Q. Ó. Aqui é VF. Aqui é VF. Aqui é. Então aqui você vai colocar o ferrou. Ó. Aqui é VF. Então aqui ferrou de novo. Não tem mais nenhum lugar. Ó. Aqui não é, tá vendo? Tem que ser na ordem. Aqui não é. Ó. Aqui não é, não tem mais. Então o resto aqui é tudo verdadeiro. Só é falso no vem ferrar. Só é falso no vem ferrar. Tá claro isso para todo mundo? Então tá bom. Agora, para fechar, para terminar. Tá vendo isso aqui que eu estou circulando? Ó? Sim. É o que você acabou de fazer. Então, essa resposta está toda aqui. Você vai colocar, então, esta coluna que já está pronta com a regra do bicondicional em relação ao R. Então, você vai olhar para isto que você destacou e o R. Qual é a regra da bicondicional mesmo? Professor, você falou que a bicondicional é a invertida da adjunção exclusiva, que é o ou. Ah, mas não lembro da adjunção exclusiva. Então, a bicondicional lembra assim, ó, valores iguais, verdadeiro. Valores diferentes, falso. Essa é a regra da bicondicional. Querem anotar? Eu acho bacana anotar. Bicondicional, anota aí, que é as duas flechinhas. Bicondicional. Bicondicional. Valores iguais, resultado verdadeiro. Valores diferentes, resultado falso. Facinho? Muito fácil. Valores iguais, resultado verdadeiro. Valores diferentes, resultado falso. Essa é a bicondicional. Então, olha aqui, todo mundo. Ó a decoreba. Raciocínio lógico é muito fácil, é só decorar essas coisas. Esses dois valores são iguais? Esses dois aqui, ó. Resultado verdadeiro. Esses dois valores são iguais? Falso. Diferentes, ó. Falso. Iguais, não é? Verdadeiro. Iguais de novo. Verdadeiro. Diferente. Falso. Igual. Verdadeiro. Diferente. Falso. Preencher a tabela. Tá certo? Por que nós olhamos para essas duas? Para esta e para esta? Porque isto daqui que está circulado é exatamente isso. E ele está bicondicionado no R, que é bem o que está do lado dele. Bicondicionado no R. Beleza? Fácil, né? Tem gente que acha, tem gente que erra isso aí na prova, acredita? Professor, não vou lembrar no dia da prova. Não tem mais jeito nenhum? Não tem mais nenhum jeito? Tem. No último dia de aula eu vou deixar meu WhatsApp aqui. Aí no dia da prova você vai no banheiro e manda uma mensagem e eu ajudo você a responder. Pode colar no dia? Desde que ninguém veja, né?
Número 5. Anotem essa tabela aí, copia, eu recomendo copiar. Tá? Essa não tá. Nenhuma dessas duas está no material, tá? Isso aqui é extra. É conteúdo extra. Para presentear o aluno que vem na aula. Isso daí. Se vocês quiserem estudar para concurso, aí, ó, tem que aprender essas coisas agora. Vamos lá, turma? Agora, essa número 5, ela não tinha na nossa aula anterior, tá? Vocês vão me ajudar a pensar nela e a gente vai construir a solução dessa questão juntos. Vamos aqui, então. Olha, todo mundo, acompanhando comigo. O raciocínio lógico trabalha com proposições, que é um conceito fundamental no estudo da lógica. Dadas as proposições abaixo, P, primeira proposição, 12,5% de 400 é igual a 50. Q, uma segunda proposição, a terça parte de 300 é igual a 90. É correto afirmar que, vamos ver o que ele quer disso. A conjunção de P e Q é verdadeira? A conjunção de P e Q é falsa? Já está gabaritada aí, mas temos que explicar por quê. Não existe conjunção? Ambas têm o mesmo valor lógico? Então, quando ele fala conjunção, disjunção, ele fala de valores lógicos, e ele me deu lá em cima duas proposições, 12,5% de 400 é 50, a terça parte de 300 é igual a 90, ele quer julgar o que é verdadeiro e falso. Como que eu faço para julgar alguma coisa, saber o que é verdadeiro e falso? Em relação à conjunção, disjunção, coisas desse tipo. Eu tenho que saber a tabela verdade. Tá? Professor, mas espera aí. Vamos lá. Conjunção. Eu sei a tabela verdade da conjunção. A gente acabou de discutir ela aqui. A tabela da conjunção é o E, não é? Como que é a tabela do E? Vamos apagar essa daqui. É a nossa matriz. Nós começamos por ela na aula anterior. A tabela verdade do E é isso aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer até mais do que isso. Terminaram de anotar? Termina aí rapidinho. No dia da prova, eu recomendo que vocês façam um panorama geral da tabela verdade. Professor, tenho medo de esquecer no dia da prova a tabela, não conseguir reproduzir. Então, chega na prova, na hora que liberarem lá para rabiscar o caderno de questões, já escreva uma tabela na prova. Já escreva no verso lá, em algum lugar, escreva uma tabela panorama geral, para você não correr o risco de esquecer. E deixa ela lá. Se cair alguma questão que envolva a tabela verdade, você só consulta o que você acabou de escrever, tá bom? É assim que a gente estuda quando vai fazer alguma coisa que tem exatas, né? Quando fui estudar para fazer vestibular a primeira vez. Tinha medo de esquecer as questões, as fórmulas de física, as fórmulas de matemática. O que eu fiz? E eu sou nervoso, eu sou apavorado, sou afoito. Na hora que o fiscal liberou para escrever na prova, eu virei o verso e escrevi tudo que eu lembrava de equações. Todas as fórmulas de física que eu conseguia lembrar, eu escrevi. Todas as fórmulas de matemática que eu conseguia lembrar naquele momento, eu escrevi. E aí, eu tirei um fardo aqui das minhas costas, por enquanto. Falei, bom, se cair alguma aqui, estava fresquinho na minha cabeça, eu já escrevi, eu vou lá e consulto no verso. Então, na sua prova vai ter lógica? Dentro do teu edital de lógica, está escrito que cai tabela verdade, está escrito que cai proposições? Então, escreva uma tabela verdade na hora que você começar a fazer a prova. Faz um panorama geral, igual eu vou fazer aqui. Pode apagar? Pode? Todas as tabelas que podem ser escritas, elas saem disso daqui, ó. Elas são criadas a partir daqui. Ontem nós falamos tabela de 4 linhas. Começa com a letra P. Segunda linha,
Segunda coluna, corrigindo. Letra Q. Depois eu vou colocando, ó. Agora eu vou fazer diferente. Vou fazer P e Q. Mas na mesma tabela, já para economizar tempo, não vou ficar fazendo 5 tabelas separadas. Não tenho tempo no dia da prova. Eu já vou fazer na mesma tabela o OU. Na mesma tabela, eu já crio aqui o OU. Tá na ordem, não tá? Uhum. Condicional. E bicondicional. Essa tabela matriz aqui, ela tem quantas linhas? 4, né? Tanto que a outra que nós fizemos, a maior zona, ela saiu daqui. Ela foi criada a partir daqui. Então, bora lá. Vamos fazer as 4 linhas aqui, ó. Quem faltou a aula de ontem, não pôde vir, presta bastante atenção, ou caso alguém não tenha entendido algum detalhe, nós vamos fazer do zero aqui, ó. Eu fiz até maior aqui do que precisava. Então vamos lá, todo mundo junto aqui, me ajudando. Essa é facinho, essa aqui a gente faz na decoreba. Nem vou fazer aquele negócio de dividir por 2 lá, não tem, nem precisa. Eu vou começar aqui decoradinho, ó. Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. E depois, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Pessoal, no dia da prova, você tem que construir essa tabelinha no automático. Tem que ser rapidinho. Ali é uma conjunção, não é? Quando as duas são verdadeiras. Ela é a mais exigente, ó. Não tem mais 2 verdadeiras, então o resto é falso. Sempre voltando aqui para consultar, ó, no azul aqui, tá? A disjunção, qual é a regra da disjunção? Só tem uma falsa, só uma falsa. Qual que é falsa aqui? FF, falso e falso dá falso. O resto é tudo verdadeiro, ó. Só no FF que é falso. O resto é tudo verdadeiro. Disjunção exclusiva. Valores iguais. Resultado falso. Valores diferentes. Resultado verdadeiro. Valores diferentes. Resultado verdadeiro. Valores iguais. Resultado falso. Bem facinho, né? Decorado, decorei. Condicional. Falamos bastante dessa. Condicional só tem uma falsa. É o vem ferrar, ferrou. Ó, não é vem ferrar, aqui é vem ferrar. Ó. Vem ferrar, ferrou. Não tem mais vem ferrar, aqui não é. Ó. Aqui não é na ordem VF. Então, aqui não é nem aqui. O resto é tudo verdadeiro. Se você construiu até aqui, vale a pena lembrar que a bicondicional é o inverso da disjunção exclusiva. Esta é o inverso desta. Ó. É só inverter. Onde é falso, fica verdadeiro. Onde é verdadeiro aqui, fica falso. Falso fica verdadeiro. Vamos fazer até mais uma coisa aqui, para ajudar bastante. Vamos escrever ali em cima o nome dos conectivos. Aqui é conjunção. Aqui é disjunção. Aqui é disjunção exclusiva. Aqui é condicional. E aqui é bicondicional. Decora esse negócio, pelo amor de Deus. Que você não vai sofrer. Beleza.
Vamos voltar agora para a nossa questão aqui. Ele falou o seguinte, tem uma proposição ali, ele chamou de P. A proposição P significa que 12,5% de 400 é igual a 50. Ele me disse isso. Como que eu faço para saber se essa proposição é verdadeira ou falsa? Essa aqui não é frase, é um cálculo matemático. Para saber se o cálculo matemático está certo, eu tenho que saber a conta, se a conta está certa. Será que 12,5% de 400 é 50? Professor, mas pode cair um cálculo para eu verificar? Pode. É por isso que é RLM o nome da matéria. É raciocínio lógico matemático. Tá certo? Então, será que 12,5% de 400 é 50? Como que a gente verifica isso mesmo? Faz regra de 3? Não precisa. Ó. 12,5% é isso aqui. 12,5 sobre 100. De 400, não é? Toda porcentagem de alguma coisa é vezes a coisa. É vezes, então, 400. E agora, como faz essa conta? Vamos ver. Tem simplificações. Ó. Eu posso simplificar zero deste numerador com outro denominador, não tem problema. Quando é vezes, eu posso fazer a simplificação daqui, aqui, ó. Tá entendendo? Então, eu posso simplificar 2 zeros do 400 com 2 zeros do 100. Beleza? Sobrou apenas 12,5 vezes 4. Professor, quanto é 12,5 vezes 4? 50. 12,5 vezes 4 é 4 vezes 5, que é 20. 4 vezes 2, que é 8, vai ser 10 com aquele 2. E 4 vezes 1, que é 4, e 1, 5. Essa vírgula bem aqui ficaria aqui, ó. 50,0 é a mesma coisa aqui? 50. Por que a gente verificou esse cálculo? Para saber o que o P era. Se o P é verdadeiro ou falso. Nesse caso, o P é o quê, então? Verdadeiro. Beleza, depois a gente volta ali na tabela. Só que ele me deu uma outra hipótese, que ele chamou de Q. A hipótese Q significa a terça parte de 300 é igual a 90. O que é a parte de alguma coisa? O que é a terça parte, ou a quarta, não importa, quinta parte? Todas as vezes que eles falam parte em matemática, a parte de alguma coisa é uma divisão, é uma fração. Eu estou fracionando aquela coisa. Então, quanto é a terça parte de 300? 300 fracionado, dividido em 3. Quanto que é 300 dividido por 3? 100. Então, está falsa. A Q ficaria falsa. Tudo bem para vocês? E aí, vamos verificar as alternativas. Sabendo que o P é verdadeiro e sabendo que o Q é falso, o que daria a conjunção? Vamos ver. Se o P é verdadeiro, vamos procurar o P verdadeiro aqui. Aqui, ó. E o Q é falso. P é verdadeiro com Q é falso. Não é exatamente esta linha? Se o P é verdadeiro e o Q é falso, estamos aqui nesta linha. A conjunção do verdadeiro com falso dá o quê? Falso. E a letra A falou que dava verdadeira. Está errada. Na letra B, ele fala a mesma coisa. A conjunção de verdadeiro com falso dá o quê? Falso. Foi o que a letra B falou, não foi? Então, nós marcamos a alternativa B de bola. Tá? Por que não poderíamos marcar a letra D, professor? Porque a letra C? A letra C falou que não existe conjunção. Pessoal, qualquer que seja a proposição, se eu tiver duas, eu posso fazer conjunção delas. Conjunção, disjunção, não importa. Tendo duas frases, né, desde que elas sejam proposições, eu posso criar conjunções. Não existe nenhuma regra que limite. Então, a letra C não tem nada a ver. E a letra D disse que ambas têm o mesmo valor lógico. O que é valor lógico mesmo? Verdadeiro ou falso? As duas têm o mesmo valor? Não. A P tem valor verdadeiro, mas a Q tem um valor diferente, tem um valor falso. Elas não têm o mesmo valor. Então, repetindo, por que marcamos a letra B? Porque ele falou que a conjunção dá falso. E realmente, P sendo verdadeiro e Q sendo falso. Nós estamos aqui, ó, P verdadeiro, Q falso. Estamos nesta linha. A conjunção está bem aqui, ó. Conjunção de verdadeiro com falso dá o quê? Falso. Foi o que a letra B disse. As duas têm valor lógico, né? Tem. Mas são iguais? Então, está errado porque não são valores lógicos iguais. Primeiro de tudo, ela nem seria proposição se não tivesse valor lógico.
para ser proposição, precisa ter valor lógico. Não, mas aqui acho que não teria muita confusão, porque ele falou ali, ó, letra D de Deus ali, ó. Ambas têm os mesmos valores, o mesmo significa. As duas são verdadeiras? Ou as duas são falsas? Não. Uma é verdadeira e a outra é falsa. Beleza? Portanto, nosso gabarito aí, letra B de bola na número 5. Vamos lá, vamos fazer mais. Até dar segurança aí. Eu esqueci aqui. Olha ali, ó, aqui vocês já vão me ajudar. Olha aí o bacana de se escrever a tabela. E essa questão número 6, eu coloco ela aqui na minha lista, porque esse elaborador ele foi bonzinho. Mas eles nem sempre são. Eu nem expliquei isso aqui na aula, eu vou usar na questão para explicar, e todo mundo vai entender. Tomara. Em uma implicação nós falamos que é condicional, não é? Todas as vezes que ele falar implicação, condicional é a mesma coisa, é o se então. Em uma implicação do tipo, se A, então B. Olha como que a questão é bem autoexplicativa, ó. Em uma implicação do tipo, se A, então B. Dizemos que A é o antecedente e B é o consequente. Está entendendo? Ele está dando nome para cada parte das frases condicionais. Por exemplo, vamos aplicar numa frase. Eu usei na aula de ontem, para uma condicional, a frase, se beber, então não dirija. Quem que era beber dentro dessa ideia que ele colocou? O beber seria o antecedente, tá certo? E o segundo ali, que é não dirija, seria o consequente. Isso pode ser perguntado em prova e isso é uma regra, tá bom? Então, o antecedente é sempre a primeira parte da condicional. E o consequente é sempre a segunda parte. E tem toda a lógica isso. Quer ver nessa frase que ele deu? Ó. Ele falou, considere a implicação. Ele me deu uma frase aqui. Se José é promotor, então José é o acusador dos réus. Se a gente trouxer para o mundo real, não faz sentido isso daí? Todo, né? Porque lá no tribunal do júri, por exemplo, o acusador é o promotor de justiça. Mas olha só, dentro da frase, se José é promotor, então José é o acusador, quem é o antecedente, de acordo com o que ele acabou de me explicar? Exato. O antecedente é a primeira parte da frase, só isso que você tem que saber. Então, o antecedente seria José é promotor. E quem que seria o consequente? A segunda parte da frase. José é acusador dos réus. Está vendo que as palavras antecedente e consequente fazem todo sentido, né? Quer dizer, para o cara ser acusador, tem que anteceder ele ser um promotor de justiça. Não pode qualquer pessoa, né? Então, enfim. Cai isso em prova? Cai. Mas ele não dá aquela primeira explicação, tá? Normalmente, eles não dão aquela primeira explicação. Ele chega e já taca a condicional aí. Ele já começaria falando assim, ó. Dada a seguinte sentença, a seguinte proposição. Se José é promotor, então José é o acusador. Ele começa ali já. Aí ele te pergunta quem é o antecedente, quem é o consequente. A partir de agora já sabemos. Quem é o antecedente? A primeira proposição. Quem é o consequente? A segunda proposição. Apenas isso. Então essa questão é muito simples, porque ele até explicou antes. Na letra A, ele falou que o antecedente era José é o acusador. Não, porque é a segunda proposição. A segunda não é antecedente. Na letra B, ele tentou te confundir. Na letra B, ele falou que o antecedente e o consequente, as duas coisas, seriam José o acusador. Também está errado, porque o acusador é somente consequente. E na letra C, ele tentou fazer a mesma confusão, falando que as duas coisas, antecedente e consequente, seria José promotor. Está errado, né? Porque promotor é somente antecedente. Então, o nosso gabarito é a letra D, porque antecedente é a primeira parte da frase. E a primeira parte da frase é José promotor. Claro isso para todo mundo? Fácil. De graça essa questão, né? Essa aqui o cara colocou nessa prova para falar bem assim, ó, não zera, pelo amor de Deus, não zera. Acerta essa. Né? Então, é assim que faz. Diga. Somente para condicionais. Somente para frases que têm o conectivo se, então. Beleza? Tanto que se você pegar um livro de lógica, ó, vamos
colocar uma pimenta aqui agora nessa explicação. Se você pegar um livro de lógica lá, tá? Lógica formal, para estudar do zero, ele não vai usar o macete que eu uso, vem ferrar, ferrou, para falar da condicional. A regra da condicional que eu criei aqui para facilitar um pouquinho a nossa vida é falar que a condicional só tem uma falsa aqui, né? Qual que é a falsa? Aqui vem aqui do vem ferrar, né? Nos livros não vem escrito assim. Nos livros vem escrito da seguinte forma: a condicional só tem um resultado falso. Quando? Quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Que é, em outras palavras, o VF. Vem ferrar, ferrou. Beleza? Na bicondicional, a gente não usa o termo antecedente consequente em provas de concurso público. Por quê? Porque, como é daqui para lá e de lá para cá, eu posso falar assim, ó, vou tentar não confundir vocês, porque não existe confusão, mas se eu ficar viajando muito, embaralha. A ordem da bicondicional tanto faz se eu colocar P, Q ou QP. Não importa, não alteraria os resultados. Então, P seria, ao mesmo tempo, antecedente e consequente. E o Q seria, ao mesmo tempo, antecedente e consequente. Então, eles não usam porque cada coisa seriam as duas. Cada elemento seria, ao mesmo tempo, antecedente e consequente. Normalmente, eles não colocam isso em prova, nunca vi cobrar. Tá? Beleza. Condição necessária... É hora que você ia falar, não? Não. Mas eu volto aí, tá? Condição necessária e suficiente, nós vamos falar também, é atrelado separadamente a condicionais. Agora, as bicondicionais, que foi o que ele falou, voltam no mesmo caso. O P seria, ao mesmo tempo, antecedente e consequente, e o Q seria, ao mesmo tempo, antecedente e consequente. E ele seria, ao mesmo tempo, suficiente e necessário também. Cada elemento. Para quem não está entendendo nada do que nós estamos falando, calma um pouquinho que nós vamos chegar lá daqui a pouco. É porque o antecedente é uma condição suficiente para o consequente, né? Vamos chegar lá, pode ser. Isso pode cair em prova, inclusive, tá? Mas essa foi fácil. Essa daqui eu teria que saber só quem é o primeiro da frase aqui. O primeiro é o antecedente. Quem é o segundo? O segundo é o consequente. Não pode errar nunca questão dessa, tá? Tá indignado? E a sua pergunta? Verdade. Posso? Aqui? Na 5? 6. Não tem problema, pode falar. José... entendi. José... Deixa eu pensar. José é o acusador dos réus. Se ele é o promotor. Uhum. Entendi. Deixa eu pensar, eu nunca vi questão desse tipo, mas vamos tentar interpretar aqui, tá? Vamos tentar pensar se poderia. José é o acusador dos réus. Se ele é o promotor, quem que seria antecedente, quem que seria consequente? Ele está criando você está criando uma ideia apenas invertida, né? Sobre a ordem dela. José é o acusador dos réus, se ele é o promotor. Pela interpretação é a mesma coisa. Tá? O então sumiu, mas ele pode sumir. Inclusive, nessa frase aqui, ele também pode não aparecer. Ele poderia trazer essa frase assim, ó. Se José é promotor, vírgula, José é o acusador dos réus. Sem o então, isso pode, isso é aceito. Tá? Bom, eu nunca vi cair em prova de concursos dessa forma, mas, falando aqui com a maior humildade do mundo, eu acredito que seria a mesma coisa. Tá? Você apenas precisaria colocar a hierarquia aí de quem antecede, quem é o consequente. E aí teria que interpretar que você fez uma inversão da ordem. Tá? Mas nunca vi cair assim. Tá? Dúvidas, angústias, neuroses? Sétima questão. Aqui ficou bacana, uma questão de tabela verdade mesmo, a sétima. Ó. Aqui eu vou pedir para vocês pensarem, e está na cara aqui, já está o gabarito, mas por que é essa letra? Vamos lá, vamos estudar. Sobre as tabelas verdade.
Aqui eu já não tenho dúvida do que ele está falando. Ele está falando de tabela, verdade. Dos conectivos. Disjunção. Professor, disjunção inclusiva, nós comentamos ontem rapidamente disso. O termo disjunção, quando ele é colocado somente disjunção, entende-se esse primeiro aqui, ó, tá? E, eventualmente, não é muito comum, mas ele pode chamar esse termo aqui de junção inclusiva. Não é tão comum, mas pode, tá? É o ou aparecendo uma vez só. Disjunção inclusiva, conjunção e implicação, que é a condicional, já falamos. Assinale a alternativa correta. Então, vamos uma por uma. Primeira, as conjunções só são falsas quando ambos os conjuntos são falsos. A gente sabe que essa não é a certa, mas por quê? As conjunções só são falsas, conjunção é aqui. Conjunções só são falsas quando ambos são falsos. Vamos ver. Aqui é falso. Ambos são falsos? Está errada. Aqui é falso. Ambos são falsos? Tudo bem que tem um caso que é, mas ele falou só, né? Só quando ambos são falsos. Não. Tem situação falsa quando ambos aqui não são falsos. Então está errado, tá? As conjunções só são falsas quando ambos são falsos? Negativo. Letra B de bola. Não existe implicação. Quem que é a implicação? Ele falou no enunciado. As implicações são as condicionais. Vamos lá. Não existe implicação, aí ele usou o que eu acabei de explicar, ó. Não existe implicação falsa com antecedente verdadeiro. De novo. Não existe implicação falsa com antecedente verdadeiro. Vamos ver. Implicação falsa. Onde que está a implicação falsa aqui? Bem aqui. Será que não existe implicação falsa quando o antecedente, lá no azul, lá, ó, quando o antecedente é verdadeiro? Vamos ver. Quem é antecedente? Quem é consequente? Vou voltar. Não existe implicação falsa quando o antecedente é verdadeiro? Existe. Está aqui, ó. O antecedente é verdadeiro. E existe implicação falsa. Ah, professor, quer ver? Mas tem um outro caso aqui, ó, em que o antecedente é verdadeiro. Tá vendo? Mas o resultado lá não dá falso, ó. Mas ele usou agora na letra B só ou somente? Não usou. Ele não falou que seria só com o antecedente verdadeiro ou algo nesse sentido. Ele te perguntou, ele te questionou. Não existe implicação falsa quando o antecedente é verdadeiro? Existe sim. Tem implicação falsa quando o antecedente é verdadeiro. Então está errada a letra B, concorda comigo? Está errada. Ele falou que não existia. Existe. Letra C. As disjunções são falsas quando algum dos disjuntos é falso. Tem que interpretar bem, ó. As disjunções são falsas quando algum dos disjuntos é falso. Vamos ver. Disjunção. Poderia ser essa ou essa, mas ele falou inclusiva lá no enunciado. Então seria só essa. Disjunções são falsas quando algum dos disjuntos é falso. Disjunção é falsa quando algum é falso ou quando ambos são. Só tem uma disjunção falsa. Só uma. Quando? Quando ambos são. Não é quando algum é. Sabe por quê? Porque se eu interpretar que ela é falsa, quando algum é falso, tá nessa linha de cima? Nessa linha de cima tem algum deles que é falso, não tem? Algum é falso. E a resposta dá o quê? Verdade. Está errado. Então ela não é falsa quando algum é falso. Ela é falsa quando ambos são falsos. Beleza? Então tem que interpretar bem. É lógica. Por isso que é raciocínio lógico. Tem que ver detalhe por detalhe. Letra D de Deus. Só há um caso em que as implicações são verdadeiras. Implicação é condicional. Só há um caso em que as implicações, a condicional, só tem um caso de verdadeiro aqui? É ao contrário, né? Só tem um caso em que ela é falsa. Está invertido. Então, por eliminação, nós ficaríamos com a letra E, mas vamos explicar. Por que que é a letra E?
As implicações, de novo, tá vendo que ele gosta de condicional. Qualquer banca, falou de tabela verdade, condicional é batata, galera. Letra E, as implicações são verdadeiras quando o antecedente é falso. Vamos lá. Antecedente é quem mesmo? P, antecedente é a primeira. Quando o antecedente é falso, que é aqui, ó, tá vendo? Essas duas. Quando o antecedente é falso, o que, que dá lá a condicional, a implicação? Dá verdadeiro. Foi o que ele falou? As implicações são verdadeiras quando o antecedente é falso. De fato, se eu vier aqui procurar antecedente falso, tem dois casos. Nos dois casos em que o antecedente é falso, o resultado aqui da condicional, que é a mesma coisa que implicação, dá verdadeiro. Então, está correta a letra E. Tem polêmica, não tem? Já enxergaram a polêmica aí? Tem caso em que o antecedente não é falso, que é esse primeiro aqui, ó. Nesse primeiro, o antecedente não é falso, tá vendo? E mesmo assim a resposta dá? Mas, de novo, ele não usou a palavra só. Ele não falou que era somente neste caso. Ele não falou que era assim, ó, só quando o antecedente é falso, que o resultado é verdadeiro. Então, ele não excluiu essa possibilidade. Então, temos que interpretar novamente muito bem a questão. Alternativa certa, letra E de elefante. Estão entendendo ou estão fingindo? Quero ver sexta-feira, como é que vai estar essa sala aqui. Eu vou começar a chantagear. Então, a letra E é a resposta. Número 8, agora vamos fazer uma questão simbólica sobre tabela verdade, tá? Sobe, vamos subir ela? Ah, você fala... Como assim? Ah, tá. Se eu aumentar aqui, se eu tentar fazer qualquer coisa, vai ficar pior, gente. Eu vou escrever a questão aqui na lousa, tá? Eu vou escrever a simbologia ali, e aí a simbologia é o que importa pra gente. Vamos lá. Se o valor lógico de uma proposição, olha, essa questão é muito boa, tá? Ela também é recorrente em prova, o modelo dela. Se o valor lógico de uma proposição P é verdadeiro, então, ele falou o que é o P já. Você não precisa ir na tabela verdade, olhar nada. Você sabe que o P é verdadeiro. E o valor lógico de uma proposição Q é falso, ele já está determinando na questão. O P é verdadeiro e o Q é falso. De boa? Então, o valor lógico da proposição composta. Aí ele te deu uma salada de coisa aí agora. Ele te deu colchete, abre parênteses, P condicionado no Q. Aí uma disjunção, uma negativa do P. Fechou um colchete, conjunção e negativa do Q. Ele me deu uma simbologia totalmente matemática, parece, tá vendo? Então, como que a gente trabalha com isso? Vamos lá. É fácil. Você tem que pensar, inclusive, como se fosse matemática mesmo. Eu vou reproduzir aqui a simbologia. Ó. Ele me deu um colchete. Esse é o problema que ele criou. Aí ele usou uma letra P no parêntese. Gente, eu vou colocar maiúsculo, mas não importa. Eu já falei que não importa se é maiúsculo ou minúsculo, tá? P, aí ele condicionou Q. Fechou. Depois disso, ele colocou um ou, uma negativa do Q. Do P, foi o que eu falei. Beleza? Feito isso, ele colocou aqui uma conjunção e negou de novo. O quê? Tudo bem? Só que, no próprio enunciado, ele já determinou os valores. Ele falou o P é verdadeiro e o Q é falso. Não precisa adivinhar, eu vou seguir o que ele falou. Então, eu vou reproduzir essa linguagem, só que não colocando mais as letras. Eu vou reproduzir colocando os valores. Eu vou colocar aqui, ó, P sendo verdadeiro, tudo bem para vocês? E o Q sendo falso. P sendo verdadeiro, condicionado, no Q sendo falso. E vamos lá, com calma. Ó. Não tem problema não. Negativo.
que significa uma negação? Uma inversão. O P ele falou que é verdadeiro. Vai colocando onde aparecer P é verdadeiro. E aonde aparecer Q, você vai colocando falso. Fácil o que eu fiz até agora? Eu só substituí as letras pelos valores que ele falou no enunciado. Substituí P por verdadeiro, ele me disse isso, e Q por falso, ele também me disse isso. Agora, por onde que a gente começa a resolver aqui? Quando você estudou expressões em matemática, lá na escolinha, a professora falou bem assim, ó, resolva primeiro parênteses. O parêntese é a prioridade. Depois você resolva colchete. Por fim, se tiver chaves, você resolve chaves. Então, é essa hierarquia que a gente vai seguir. Parêntese primeiro, colchete depois. Se tiver chave, a gente resolve chave. Tá bom? Onde que está o parêntese? Não está bem aqui? O parêntese é condicional. E a condicional está VF. Vem aqui, então. VF é aqui, não é? Vai lá na flechinha, que é a condicional. VF, daqui resultado aqui na flecha. Ó. F. Então, você já resolveu isso aqui. Ó. Isso aqui tem um resultado só. Ele vale F. Já resolvi o parêntese. Vamos resolver o colchete. Espera um pouquinho, vamos terminar essa. Vamos resolver o colchete. Depois do colchete, tem aqui uma disjunção. Ó. Outro detalhe importantíssimo, foi falado na aula de ontem. Quando existe uma negativa, o que é uma negativa de V? Tudo que é negativo é só inverter. Se aqui é negativo de V, você não vai colocar negativo de V, você vai inverter o V. Você vai inverter para F. Tudo que é negativo é invertido. Do mesmo jeito que você vai escrever aqui, ó, negativa de F. O que é negativa de F? Você só vai trocar para V. É só inverter. Vamos fazer o colchete? O que é esse colchete? FF. Quem é o conectivo? Disjunção. Então vem aqui comigo, todo mundo, ó, presta atenção. FF é isso aqui, não é? E a disjunção está bem ali, não está? Então vai ali, FF na disjunção dá o quê? Ok. Então eu resolvi isso. Isso aqui dá um resultado só. Falso. O que falta resolver? Que está lá fora. EV. F e V, vamos ver. F seguido de V está aqui, não está? Qual é o conectivo que está ali? Não é uma conjunção? Então, FV, a conjunção está bem aqui do lado. FV na conjunção dá o quê? Falso. Então, acabei de resolver todo mundo. O resultado final disso é falso. Qual é a alternativa certa, portanto? Letra C. Beleza? Preciso consultar quem para fazer isso? Sem a tabela dá para fazer? Não dá. Então, o que você vai fazer? Levar uma tabelinha. Vamos tomar um cafezinho e a gente volta.